O Gabigol, pra mim, é o maior centroavante da história do Flamengo. Pela relevância, pelos gols, por tudo que fez. É um cara difícil pra caramba. Várias atitudes dele nesses últimos tempos mostram que ele não é fácil. Agora, não tá na hora de todo mundo lá no Flamengo, Gabigol, Tite, diretoria, todo mundo, colocar a vaidade no fundo de uma gaveta? Gente, o Pedro tá machucado, o Carlinhos é o centroavante, e o Gabigol sequer é relacionado. Se a história dele no Flamengo tá para acabar daqui 2, 3 meses, ok. Mas enquanto ele tá lá no clube, pago e muito bem pago por isso, põe o cara para jogar. Ele é importante. O Flamengo precisa do Gabigol hoje, o Gabigol precisa do Flamengo. Ô diretoria, Tite, todo mundo, vaidade mata, hein? Eu, assim, não é que eu fui surpreendido, eu acho que é normal você poupar jogadores, você tem uma outra competição, ok. Mas do jeito que foi, 12 jogadores nem viajaram. Assim, a sensação que ficou, Monique, é que o Flamengo abandonou o brasileiro, desistiu. E jogou uma pressão pro jogo de quinta-feira, assim, muito maior do que já existia. Muito maior, porque assim, não tem desculpa mais, não tem desculpa. Cara, abriram mão do Campeonato Brasileiro, é obrigação agora passar na quinta-feira. Como é que caiu no Flamengo essa história de praticamente desistir do Brasileirão, Monique? Então, André, não sei se vocês vão lembrar de uma declaração do Tite, ainda no início da temporada, ali, quando as 3 competições começaram, que ele fala que é humanamente impossível vencer as 3 competições, por conta do desgaste, do calendário, do tempo apertado, tudo que a gente já sabe. Mas a verdade é que ninguém no Flamengo nunca admitiu que o Flamengo priorizava coisa ou outra, né? A galera que estava com a gente semana passada no Último Lance viu o presidente Rodolfo Landim com a gente ao vivo, falando que não tinha prioridade, que o Flamengo quer brigar nos 3 campeonatos. Mas a gente sabe que a corda está muito esticada e que muitos jogadores estouraram e outros estão em vias de estourar. A gente tem acompanhado as notícias e tudo que tem acontecido com o departamento médico do Flamengo. Então, embora não tenha uma decisão clara e evidente, ou pelo menos assumida, o Flamengo decidiu fazer dessa forma, nesse esquema, nesse fim de semana, e não levar 12 jogadores para Porto Alegre e parte da comissão técnica. Parte da comissão técnica também ficou no Rio para dar treino para esses jogadores que serão os titulares na partida contra o Peñarol. E eu achei curioso porque quando o Flamengo divulga a nota falando que vai deixar 12 jogadores, ele diz que toma essa decisão priorizando as 2 competições, porque na verdade esses jogadores não teriam condições de jogar o Campeonato Brasileiro. E ontem o Tite fala sobre isso, que não tinha condições, que os jogadores não estavam aguentando mais e que não teria condições. Eu acho que no fim, né, ficou numa linha ali muito tênue para ser a melhor decisão do mundo e a pior decisão do mundo, porque o Flamengo até jogou bem contra o Grêmio com os garotos, mas acabou, né, tendo uma falha ali do goleiro e também a expulsão do Carlinhos, que prejudicou muito o Flamengo e não saiu com o resultado. Mas poderia ter saído, porque jogou bem. E se tivesse saído, né, ia parecer que a decisão foi a decisão mais acertada do mundo. Mas a verdade é essa. Eu concordo totalmente com você. O jogo de quinta já tinha uma pressão absurda, porque o Flamengo cair na Libertadores, nesse momento, vai gerar uma pressão ainda maior em cima do trabalho do Tite. E agora que ele tira todo mundo e descansa todo mundo, essa pressão é ainda maior. E a gente tem que lembrar que ele já tinha puxado também um pouco mais a pressão quando ele fala depois do primeiro jogo. Lá no Uruguai nós vamos fazer gol com menos chances criadas, pode me cobrar. Esse pode me cobrar, na minha visão, é sempre muito perigoso, né, André? E já era um momento de muita pressão para o Flamengo, para o trabalho dele. Ele puxa mais pressão com essa declaração e agora com essa decisão de preservar todo mundo, o Flamengo fica praticamente fora da briga pelo título. A distância é muito grande, tem um jogo a menos ainda, né, que vai fazer com o Internacional em algum momento, mas é uma distância considerável, levando em conta o que você estava falando há pouco. O Palmeiras, ele está 100% focado no Campeonato Brasileiro. Ele pode descansar os seus jogadores e além do Botafogo, que vive um momento excepcional. Então, é uma semana decisiva para o Flamengo, para a temporada, para o trabalho do Tite, esse jogo de quinta-feira lá no Uruguai. Fora a situação Gabigol, que também está gerando uma panela de pressão, que a gente pode falar sobre isso também. Nós vamos falar sem dúvida. Ontem, inclusive, o Tite foi questionado sobre o Gabigol. Inclusive, uma pergunta bem... Fala, cara, você sempre, né, conseguiu recuperar jogadores e tal.
que acontece, né, com o Gabigol. Mas antes, ô Monique, de falar do assunto Gabigol, o trabalho do Tite é questionado internamente? Assim, existe uma... Não é uma desconfiança, mas existe aí uma cobrança um pouco mais apertada nesse momento? Porque, assim, o trabalho do Tite, no meu entendimento, e acho que de boa parte da torcida, é decepcionante. É muito abaixo do que, assim, o jogo de quinta-feira, Monique, time bagunçado, um time, sabe, e tomou o gol, parece que tinha acabado o mundo. Depois que tomou o gol, um time desorganizou, o time psicologicamente, sei lá, e já vou falar de psicólogo também. Como que tá sendo visto o trabalho do Tite aí com diretoria? Há muita cobrança de muita gente que tem relação com o futebol ou nos bastidores, né? Eles fazem uma reunião periódica de um que eles chamam de Conselho do Futebol, e há muita cobrança, né, pelo momento do Flamengo, pelos resultados, pelo desempenho. Mas a sensação que eu tenho, André, é que pelo tamanho do Tite, ele tem um pouco mais de respaldo da diretoria do que em outras ocasiões. A gente pode lembrar de trabalhos recentes do Vitor Pereira, do Sampaoli, que a pressão era enorme e, assim, muita cobrança para que esses técnicos fossem demitidos, para uma mudança no comando técnico. E a sensação que eu tenho desde que o Tite chegou é que ele chegou numa prateleira acima disso. Claro, a gente está falando do técnico que era o técnico da seleção brasileira nas 2 últimas Copas do Mundo. A confiança que se tem no trabalho dele e o respaldo que ele tem, porque o Flamengo meio que deixa na mão dele, né, as decisões, e é claro, a diretoria participa, mas o que eu digo, assim, há muita confiança para que você delegue, né, para que você confie nas decisões dele, porque a gente está falando do técnico da seleção brasileira, que sai da seleção, tira um tempo, né, um recesso ali e vem para o Flamengo. Então, a percepção que eu tenho é que o Tite é muito mais blindado do que outros técnicos que a gente viu recentemente, que muita gente pediu a cabeça muito antes, né, com muito menos tempo de trabalho, com o Flamengo entregando pouco em resultado e também em desempenho. É claro que o fato do Flamengo ter se sustentado nas 3 competições, eu acho que isso ajudou também o Tite ficar numa posição respaldado, porque no fim das contas, né, de todos os times ali que brigam na parte de cima da tabela do Brasileirão, por exemplo, o Flamengo era o único vivo nas 3 competições. O Flamengo passou por uma Copa América com 9 rodadas sem os seus principais jogadores e o Tite conseguiu fazer um bom trabalho ali a ponto de se manter colado nos líderes sem muitas das peças. Então, acho que isso ajudou nesse respaldo. Mas fato é que como que o Flamengo se manteve vivo nas 3 competições? Muito aos trancos e barrancos em alguns momentos. E a gente pode citar o jogo de volta do Bolívar, na altitude, que foi aos trancos e barrancos, com muita emoção. O Flamengo fez uma vantagem em casa de 2-0, um jogo em que nem jogou tão bem assim, e conseguiu avançar. Fez bons jogos contra o Bahia, por exemplo, na Copa do Brasil, fez um bom jogo contra o Vasco, mas assim, são jogos esporádicos e muitas vezes jogar bem nem sempre é o suficiente para trazer o resultado. Então eu acho que o tamanho do Tite e o fato de estar vivo nas 3 competições ajudou o Tite a ter mais respaldo, a estar numa posição mais tranquila. Só que é isso, quinta-feira agora, se cai na Libertadores, aí com o brasileiro na situação que tá, já sem muitas chances de brigar, tem um jogo chato contra o Atlético Paranaense em casa no domingo. E na semana que vem já tem a primeira decisão contra o Corinthians. Precisa fazer vantagem em casa, não dá para jogar em casa como jogou contra o Peñarol. Então é uma sequência ali que pega as 3 competições, que eu acho que vai dizer muito sobre essa reta final de ano. Lembrando que a gente tem uma eleição no Flamengo ali no mês de dezembro, então isso tudo influencia também, né, o futuro do comando, até o comando técnico do time para a próxima temporada. Vamos aguardar aí, porque assim, eu acho que quinta-feira ficou uma pressão do tamanho do mundo para ele. Eu acho que se ele administra
Ele e Flamengo, né, de uma maneira geral, porque, né, a diretoria compactuou, imagino, né, com a decisão, comunicado, anunciado. Claro. Anunciou na sexta-feira, não foi? Que 12 jogadores não iriam viajar e tal. Cara, a mensagem é... E você tem falado, né, ele tá vivo em 3 competições. No Brasileiro não tá mais. Eu sei Agora que a gente... não tá mais, né? a gente vai continuar falando porque tá ali e tal, mas não tá mais brigando pelo título. Não tá. O Flamengo abriu mão do Campeonato Brasileiro. Só uma reviravolta muito grande. Tite corre muito risco de demissão em caso de eliminação na próxima quinta-feira. A informação que eu quero trazer de forma exclusiva é de que o nome de Luiz Castro, português ex-Botafogo, agrada demais a cúpula rubro-negra. É óbvio que ninguém vai admitir isso de forma pública. Todo o foco está no jogo contra o Peñarol e a necessidade de reverter a derrota por 1-0 no Maracanã. O jogo da volta, vocês sabem, acontece em Montevidéu na próxima quinta-feira. O Flamengo está praticamente eliminado do Campeonato Brasileiro, 11 pontos atrás do Botafogo. Não tem chance, não adianta fazer tipinho, fora do Brasil. Por mais que tenha um jogo a menos contra o Internacional, o jogo é em Porto Alegre, enfim, está fora. Se o Flamengo também estiver fora da Libertadores da América, restará uma única competição. Por que o Tite tem grande chance de cair? Porque há a eleição marcada para 9 de dezembro. E o Rodolfo Landim sabe que o seu candidato, Rodrigo Dunch, só terá chance de vitória se, além de uma grande performance nessa reta final de temporada, o Flamengo deixar uma boa impressão. E com o Tite, essa boa impressão está bem distante. Torcida não o quer, parte do conselho não quer, dirigentes do Flamengo também não querem. Se o Flamengo for eliminado, a chance de queda do Tite é grande. E o Luiz Castro é o preferido, técnico desempregado desde a semana passada, quando foi mandado embora do Al Nassr. Dinheiro não costuma ser problema. A multa rescisória do Tite equivale ao pagamento dos salários dele e da sua comissão técnica. Daqui até o fim da temporada, eles ganham 2,5 milhões de reais juntos por mês. Tite, o seu filho, o Kleber, enfim, toda a comissão técnica. Vai dar mais ou menos 7,5 milhões, 8 milhões de reais, vai depender muito do momento em que ele for mandado embora. Não, 8 milhões de reais pro Flamengo nesse momento não é nada. O Flamengo já pagou 50 milhões de multa desde que não renovou o contrato com o Dorival. 47 milhões de reais para técnicos. Aí tem Sampaoli, tem o Renato Gaúcho e o Dorival foram os únicos que não foram mandados embora. Mas tem Domenech Torran, Sampaoli, Paulo Souza, enfim. O Rogério Ceni também, 3 milhões de reais. Só para completar, o Salve até trouxe uma informação importante. Entre jogadores do Flamengo, o nome do Felipe Luiz é muito bem avaliado. É uma piada isso, né? Não sei se é uma piada. O torcedor do Flamengo gosta desse nome. Mas, nesse momento, em caso de eliminação na Libertadores, há necessidade de uma resposta grande. Por isso o nome do Luiz Castro é um nome tão bem avaliado. Eu não tenho nada contra o Felipe Luiz, muito pelo contrário. Tenho muito respeito pelo trabalho dele. Mas você sair de aprendiz de treinador para treinador oficial do Flamengo nesse momento é um absurdo. Pensei que você ia elogiar o Tite. Não. Você sai de um ex-técnico da seleção. Não. Eu estava me preparando para... Aprendiz. Eu não consigo elogiar o Tite. Eu percebi. Que há 6 anos ele colocou o Brasil na posição em que estava, ou seja, naquilo que é o mais importante, você infelizmente não tem capacidade para agir. E o que é mais importante para a seleção brasileira não é terminar em primeiro lugar as eliminatórias, porque nós fomos muito mal nas eliminatórias de 94 e fomos campeões com o Carlos Alberto Parreira. E nós fomos maravilhosos nas eliminatórias de 2 Copas do Mundo, comandadas pelo Tite, e acabamos nas quartas de final, tanto na de 2018 na Rússia, quanto na de 2022. Então eu estou cansado de fazer grande campanha na eliminatória e naquilo que conta, que é a Copa do Mundo, eu ser eliminado em quartas de final. Nação, e referente a Luiz Castro, dentro do Flamengo, a expectativa é manter o técnico Tite, né? Inclusive, até eu vou falar uma coisa para vocês, na minha opinião, eu acho que nós temos que pensar nesse momento em apoiar o Flamengo, para tentar reverter essa situação contra o Peñarol, se classificar. Isso é o mais importante nesse momento, né? O meu pensamento não é agora pensar em mudar tudo, não. É pensar em vencer essa partida contra o Peñarol. Depois ver o que pode acontecer. Mas, dentro da diretoria, já se fala em nome de Luiz Castro. Já se falam em possível troca, até mesmo... O Landim não está muito confortável em demitir, por exemplo, o Tite, porque caso isso aconteça, caso isso venha a acontecer, o Rodolfo Landim pode até mesmo manchar a sua temporada, o seu ano dentro do Flamengo, né? Principalmente ainda mais tendo que pagar uma multa rescisória. E vamos ver o que pode acontecer, né? Mas nesse momento eu acho que o foco do torcedor, de todo mundo, é apoiar o Flamengo, para o Flamengo tentar reverter essa situação contra o Uruguai, que na minha opinião tem como reverter se jogar futebol. Se jogar futebol.
O Tite precisa vencer o orgulho que ele tem nesse momento, essa intriga que ele tem contra o Gabigol, resolver o que tem que resolver. Talvez tinha que marcar uma reunião ali dentro do Flamengo, jogar o que tem que jogar ali no chão, expor o que tem que expor e resolver ali. Acabou, ponto. Todo mundo se unir e tentar reverter essa situação contra o Uruguai, que eu acho que dá. É um gol. Talvez se levar para os pênaltis ou vencer por 2-0, é muito possível isso acontecer no Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer. Tá bom, nação? Muito obrigado por você estar aqui. Não se esqueça, dá aquela moral, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.